Eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã algo que, uma palavra relacionada a um tema que é muito, que muito se fala nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu queria trazer algo sobre, uma palavra sobre desânimo, mas eu não vou fazer apologia ao desânimo, não. Amém? Portanto, eu vou pedir para você não dormir, não cochilar, senão eu vou ficar desanimado aqui, né? Circunstâncias, né, nos desanimam. A gente olha assim, tá um cochilando aqui, outro cochilando, falei, meu pai, essa palavra está fazendo esse pessoal dormir. Aí a gente desanima. É assim, amado, nós estamos em todas as áreas da vida, com quem a gente conversa, com quem a gente fala. Em algum momento vai surgir essa frase: eu estou desanimado, né? Eu estou cansado de tudo, me dá vontade de sumir, né? E isso atinge todas as esferas da vida, atinge velho, atinge novo, atinge crianças, pobre, rico, fora da igreja, dentro da igreja. A gente tem ouvido isso na igreja: estou cansado de tudo, dá vontade de sumir, dá vontade de abandonar tudo. Desânimo físico, desânimo com a vida, desânimo espiritual. Eu estava ouvindo esses dias no rádio que está todo mundo preocupado com a segunda onda, terceira onda da pandemia, e realmente a gente fica preocupado com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente escuta, e o noticiário chega. Realmente é algo que nos aflige, preocupa. Eu estava ouvindo de um especialista, ele diz o seguinte, que tem uma onda que muito não se fala, que é a onda resultada da pandemia, muita depressão, sabe? Muito desânimo, muita frustração com tudo que a pandemia causou. Então é algo que atinge realmente. A palavra desânimo, ela vem do latim desanimus, que literalmente alguém que perdeu o ânimo com as coisas, o ânimo com a vida. No grego, a palavra ânimo está relacionado à alma, à psique. E o desânimo é alguém que perdeu a coragem. Se aplica a isso. Alguém que perdeu a coragem, perdeu o vigor, o desejo com as coisas ou das coisas. Alguém que não acredita mais em nada, ou não quer mais saber de nada. Isso são características de uma pessoa que foi acometida pelo desânimo. Alguém que perdeu o sentido da vida, já não entende ou não reconhece mais os valores da vida. E como eu disse, ninguém escapa, ninguém está imune, ninguém está isento de em algum momento ser acometido por isso. Então, se por acaso você se enquadra nessa introdução aqui, não fique triste, aborrecido, se sentindo um ET, né, se sentindo estranho, porque talvez você não saiba, e talvez do seu lado tem alguém que se encontra em situação semelhante, ou talvez até pior. E dentro disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos
Eu não vim trazer aqui nenhuma receita de bolo, não vim aqui trazer uma fórmula. Eu queria ministrar algo, compartilhar com os irmãos algumas experiências vividas por homem de Deus, na palavra de Deus. Não tem aqui a pretensão de que essa mensagem te mude, mas que a palavra de Deus mude. Eu tenho sim aqui uma expectativa de que você saia hoje daqui e medite naquilo que foi ministrado e veja de que forma ela pode ser aplicada na sua vida. Abra em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Você vai deixar aberto aí no 19, mas a princípio eu vou ler só o versículo do 15 ao 18. Se você puder ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Esse texto é bastante, se não por todos, pela grande maioria, ele é conhecido. O tema desse capítulo. O versículo 15 diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Pode assentar, irmãos. Aqui esse capítulo fala de um momento difícil, terrível, que Elias passou em sua vida. Aqui, antes de entrar nesse texto, uma panorâmica aqui para você que não tem ainda conhecimento desse fato. Elias aparece lá no capítulo 17. Elias aparece aqui quase que do nada, e o texto ali dá uma informação que ele é de um lugar chamado Tisbé, mas surge de repente. Mas quando nós olhamos aqui o capítulo 17, o 18, aqui o 19, enfim, todo o entorno disso, nós vamos ver que Elias veio, Deus levantou Elias durante o reinado do rei Acabe, com sua mulher Jezabel. O rei Acabe, aqui nós vamos ver aqui que o texto, a Bíblia nos mostra que ele exerceu um reinado ali em Israel que desagradou a Deus em todos os aspectos. Um rei terrível, uma mulher terrível. A Bíblia diz aqui que o reinado de Acabe já havia sido rejeitado por Deus, e Deus levanta aqui Elias para trazer juízo ao rei Acabe, para, através de Elias, trazer juízo a Jezabel, a esse reinado maligno que esses dois representavam. E no versículo 17, Deus começa a agir de forma sobrenatural na vida de Elias, confirmando o seu ministério. Um homem tremendamente usado por Deus. No capítulo 17:1, ele profetiza de anos de seca, o juízo de Deus ali se iniciando ali.
anos de seca. Por ele fazer essa profecia, trazer essa profecia, ele começa ali inicia uma perseguição na vida de Elias. Ele sente ali a ameaça, e Deus orienta ele que ele saia do lugar. Deus orienta que ele saia dali e vá para outro lugar, momentaneamente. E naquele lugar ali, a palavra de Deus diz que ele era alimentado pelos corvos. Olha que maravilha, Deus dá ordem aos corvos para alimentar, cuidando de Elias nesse momento. Depois, a gente todos que já conhecemos do encontro dele com uma mulher, que ele pede que fizesse os pães ali para ele, e ali um milagre da provisão. O azeite não acaba, a farinha não acaba durante aquele período de escassez. Através de Elias, Deus opera esse milagre tremendo ali, através da vida dele. Depois o filho dessa senhora morre, e Elias é usado por Deus ali, e esse menino é ressuscitado. Olha, amado, quantas coisas, quantas experiências vividas por esse homem. Em seguida, ele pede para que Acabe reúna os seus profetas, os profetas de Baal, em um lugar, também você já conhece, e ali desafia esses profetas, e Deus usa ali Elias. Esses profetas são envergonhados porque através de Elias o poder de Deus se manifesta ali, e esses profetas são exterminados. Amados, pense nesse feito, pense da dimensão do poder de Deus, da presença de Deus na vida desse homem. São feitos maravilhosos, mas logo depois desse episódio ali com os profetas, o rei Acabe vai lá e comenta isso com a belezura da esposa dele, com a Jezabel, né? E a Jezabel se enfurece, a Jezabel se enche de ira e arquiteta um plano de eliminar, de acabar com a vida de Elias. Ela jura, aqui no versículo 19, no versículo 1, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E no 2 diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a um deles. Qual é? Aqui na sequência aqui diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando. Um dia chegou a um pé de giesta, em alguma tradução está zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. É até meio esquisito isso aqui, né? Porque ele foge para não morrer, depois ele perde a morte. Ele foge para não ser morto, mas depois ele quer morrer. Ele pede para morrer. O que acontece com Elias aqui, amado? Elias se abate, amado. Ele se frustra. Ele se frustra. Porque quando ele chama o povo ali diante dos profetas de Baal, ele diz para aquele povo de Israel:
Vocês precisam parar de andar em dois caminhos, cocheando para um lado e para o outro. Vocês precisam decidir o que vocês querem. Eu acredito que na mente de Elias, quando essa vitória foi alcançada ali, eu acho que na mente de Elias deve ter acontecido o seguinte: Acabe vai se converter, vai se arrepender. Jezabel vai se arrepender. Depois disso é impossível que não se arrependa. O povo de Israel vai parar de destruir altares e de adorar o rei Baal e vai adorar o único Deus. Elias acho que tinha no seu coração essa expectativa. Era o que ele esperava. Mas não acontece. Pelo contrário. Agora ele vê uma mulher perseguindo ele. Não só perseguindo, fazendo juramento de que irá matá-lo. E ele desanima. Desanimar é perder o ânimo. É perder algo que existia. É perder algo que tinha. Precisa muita coragem, amados. Um homem, leia, depois volta lá e leia depois o episódio ali com os profetas, a atitude de Elias. Precisa muita coragem. Precisa estar muito encorajado por Deus, pelo Senhor, para fazer o que esse homem fez. A convicção, a certeza de que Deus iria agir. Mas agora a gente vê alguém que perde essa coragem, que perde esse ânimo. Se a gente olhar, amados, ele enfrenta Acabe e Jezabel amparados por 850 profetas. E ainda tinha o povo de Israel que tinha sido idolatrado e estava do lado de Acabe. E ele, depois de tudo que ele fez, são mortos esses profetas. E agora ele está diante de um Acabe e de uma Jezabel derrotados. Derrotados, desamparados no seu apoio, com os seus profetas mortos. E ele que não teve medo quando Acabe e Jezabel estavam amparados, agora ele se amedronta de um casal derrotado. Ele se amedronta e ele foge. Ele começa a olhar a circunstância. Ele começa a olhar as frustrações. Ele começa a olhar as decepções. E perde a racionalidade. Ele age de forma, até de certa forma, irracional. Porque obviamente, numa questão prática agora, seria mais fácil vencer os dois agora. Mas não, mas ele foge. Ele se sente abandonado. No versículo 10 e 14 ele diz: sou o único que sobrou. Às vezes nós nos sentimos assim. Só tem eu. Às vezes é o sentimento que nós temos. Eu estou remando aqui contra a correnteza, porque é só eu. Ninguém me acompanha, ninguém está comigo, ninguém partilha do meu sentimento, ninguém compartilha daquilo que eu creio, só sobrou eu. O temor da retaliação, a desistência, a depressão, o isolamento no caminho ali. Ele pega o seu ajudante e fica em casa, eu vou sozinho. E é uma tendência em situações como essa a gente se isolar. Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero estar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. Você já viu esse filme? Não acontece com a gente às vezes? Eu não quero ver ninguém. Nós nos enchemos de eu não quero ver ninguém. O isolamento, a fuga, fugindo da morte, mas ao mesmo tempo pedindo a morte. Olha a confusão na mente. E a incoerência.
Desde quando Elias surge aqui, em nenhum momento o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o havia desamparado. Elias teve experiências tremendas do Senhor suprindo tudo, o Senhor andando com ele em tudo, em todos os momentos. E agora ele aparentemente parece que ele se deixa levar pela frustração, ele se deixa levar pelas circunstâncias e desvia os olhos da fé, ele perde o foco. E a pior coisa que pode acontecer em nossa vida é isso, quando a gente se torna um descrente, crentes descrentes, quando a gente se desvia dos olhos da fé no Deus Todo-Poderoso que nos supre. Amados, o pastor Marcelo acabou de dizer aqui, num ano difícil, o Senhor nos supriu, o Senhor nos amparou, o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos sustentado. Isso é alimento, amados, isso é combustível. O Senhor alimenta, o Senhor sustenta, Ele provê e Ele confirma isso em nossas vidas. Mas há aqui a incoerência. Ele desvia os olhos da fé. Jezabel conseguiu entrar na mente de Elias. Eu quando tirei a carta, faz muito tempo, hein? E no dia que eu fui fazer, na época eu já contei isso aqui, na época eu tinha que fazer exame de motor, não sei para que isso, eu ia tirar a carta, ia ser mecânico, né? Fez também exame de motor? Não, é que você é novo, né? Você é jovem, né? No meu tempo, carta profissional, você tinha que fazer exame de motor. Você chegava lá com o delegado, lá tinha um motor todo desmontado, e ele ia, pega o virabrequim para mim ali, pega a biela, pega não sei o que. Eu nunca entendi porquê daquilo, né? Mas eu achei que seria, alguém me disse para mim, não, Mário, você toma só 2 aulas um dia antes do exame, que é o suficiente. E eu fui na escola tomar essas 2 aulas um dia antes. Quando eu cheguei, o dono da escola perguntou: quantas aulas de motor você já fez? Eu falei: nenhuma. Eu vim tomar hoje. E você quer passar? Ele falou para mim. Eu falei: eu quero passar. Falei: tem gente tomando 10 aulas aqui e não passou. Enfim, ele acabou comigo. Ele acabou comigo. Eu já desisti ali. Eu fui porque eu tinha pago. No outro dia eu fui. E quando cheguei lá, eu estava tão desanimado, desencorajado, que o delegado pediu para me mostrar peças que eu conhecia e eu não conseguia encontrar. De tão apavorado que eu estava. Peças que eu sabia o que era. E eu não consegui. Aí ele dá uma risadinha, você não sabe, né? E me reprovou. O dono da escola conseguiu entrar na minha mente e produzir desânimo na minha mente. Jezabel aqui entrou na mente de Elias e fez com que Elias perdesse a coragem, perdesse a fé, abandonasse os seus propósitos, o propósito que Deus tinha para ele. Abandonou a vida. Abandonou a vida, desistiu da vida. Tem uma frase aqui de Augusto Cury que diz assim: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Mas quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Então ele pode ser abandonado por todos. Eu não queria ser, não me abandone, em nome de Jesus. Amém? Mas o pior abandono é quando nós abandonamos a nós mesmos, quando nós desistimos de nós mesmos. Isso é terrível.
Isso não precisa nem pedir para morrer. Já é a morte. Já é a morte. Nós nos tornamos mortos-vivos, mortos, fantasmas na vida, circulando para um lado e de outro. Então aqui, amados, nós vimos aqui a conduta de um homem, a reação de um homem, igual a eu, igual a você. Tiago fala que ele era humano igual a gente, sujeito a tudo igual a gente. E agora a gente vê a reação de Deus diante de tudo isso. No versículo 7, aliás, eu queria comentar aqui uma outra coisa antes de ir para o versículo 7. No versículo 5 diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Querido, querida, eu não sei se você está passando por situação semelhante a essa, mas eu quero dizer para você, ainda que você tenha sido abandonado, Deus está com você. Talvez você não perceba, talvez você não veja, mas a promessa de Deus, que os anjos do Senhor estariam acampados ao redor daquele que o teme e os livra, essa promessa está se cumprindo na sua vida. Você perdeu a coragem, você está abatido, você está desanimado, você desistiu, o Senhor está te alimentando. O Senhor está com você, esteve com você em todo o tempo, nunca te desamparou, e também não te desampara nesse momento de aflição, nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia e nesse momento de desânimo. Ele está com você, e em algum momento Ele vai se manifestar a você, Ele vai falar com você. Depois que Elias chega no monte Horebe, o monte do Senhor, no versículo 9, ali, 9 diz que ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E na parte B aqui diz que a palavra do Senhor veio a ele. Não importa as circunstâncias, amados, não importa as frustrações, não importa as dificuldades, não importa o que os nossos olhos estão vendo ou não estão vendo. Deus tem a última palavra. A última palavra, ela vem do Senhor. Eu não tenho que ficar ouvindo o dono da autoescola para você entender. Eu não preciso ficar ouvindo palavras que não edificam, porque no momento que nós estamos vivendo, aonde você for andar e ficar falando de desânimo, você só vai ouvir palavras sobre isso. É só gente para desanimar. A palavra do Senhor veio a ele, e veio com uma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui é uma pergunta amorosa, é uma pergunta de cuidado,
Mas é uma pergunta. Sabe quando a criança está no lugar onde não era para estar, e a mãe chega: o que você está fazendo aqui? A mãe está dizendo: não é para você estar aí. Na verdade é isso, não é? O que você está fazendo aí? Na verdade, por trás dessa pergunta, não era para você estar aí. É dessa forma que Deus está perguntando para Elias: teu lugar não é a caverna, seu lugar não é se escondendo, não é para você ficar aí. Mas para variar, isso não acontece com a gente, mas com Elias aconteceu. Ele vem com um monte de justificativas, com um monte de desculpas. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Oh dó! E agora também estão procurando me matar. Dá a impressão aqui que o Senhor não deu muita bola para o que ele falou aqui não, sabe? O Senhor disse: saia e fique no monte, porque o anjo encaminhou ele para o monte do Senhor. Não falou que era para entrar na caverna. E o Senhor falou: saia e fique no monte do Senhor. Fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia, fique no monte do Senhor, fique na presença do Senhor. Ele vai passar, Ele virá com providência, Ele virá com socorro, Ele vem ao seu auxílio. Nós temos a tendência, amado, esse me dá vontade de largar de tudo. O diabo usa muito isso na nossa vida. Amados, largar tudo é fazer o que Elias, pelo menos aqui, dizia que queria fazer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu vou dar cabo na minha vida. É melhor morrer. Nada mais é importante do que a vida, amados. A vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Fique no monte do Senhor. E Elias fica aguardando o Senhor passar. E o texto aqui diz que veio um vento, rebentando tudo, derrubando tudo. E Elias deve ter pensado: chegou, ó o Senhor aí. E Deus não estava no vento. Aí daqui a pouco vem um terremoto. E Elias deve ter pensado: agora é. E não era. Aí veio uma brisa suave. E nessa brisa, o Senhor estava. Nós muitas vezes queremos ver o Senhor com coisas espetaculares, amados. Deus tem maneiras. Ele é o Senhor do vento. Ele é o Senhor do terremoto. Ele age sim através do vento. Ele age sim através de terremotos. Mas muitas vezes Ele quer falar com a gente suavemente. Saia da caverna. Fique no monte do Senhor. Entre na presença do Senhor. Porque Ele vai passar. Ele vai passar. Brinde a sua mente naquilo que ouve daqui e dali. Mentes blindadas. Ouça
da palavra do Senhor, e veio a ele a palavra do Senhor. Brinde a sua mente. E já partindo, amados, para a conclusão, em Tiago capítulo 5, eu citei agora há pouco, que versículo 17 e 18, diz assim: Elias era humano como nós. É isso que eu quero falar. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então ele orou para que não choveu. Orou para chover, veio chuva. Então, o poder de Deus manifesta na vida de Elias. Mas esse versículo inicia dizendo que ele era humano como nós. Esse humano que realizou no poder de Deus esses milagres, se abateu, perdeu a coragem, desanimou, fugiu, se isolou. Então não fique se sentindo menor, porque se aconteceu com Elias, pode acontecer comigo, e pode acontecer com você. Nós temos muito que aprender, amado, com esse episódio de Elias. E eu queria enumerar algumas coisas aqui. Elias na caverna é a prova de que milagres não mantêm ninguém de pé. Pessoas têm desanimado porque a sua vida está pautada só em ver espetáculos e milagres sobrenatural. Então milagres não mantêm ninguém em pé. O que mantém o servo de Deus em pé é ele ativo no serviço, na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a igreja. Não se isole, em nome de Jesus. Elias na caverna nos ensina o quanto é doloroso sair da presença do Senhor. É doído, é triste. Elias na caverna nos ensina que Deus tem a sua forma particular de agir. Não é segundo a nossa agenda, não é naquilo que nós pensamos. Deus age do jeito dele, é da forma que ele quer agir. Elias na caverna nos ensina que nós não podemos nos esconder atrás de desculpas e justificativas. O Senhor não se impressiona com isso e não irá aceitá-la. Elias na caverna nos ensina que Deus cumpre o seu propósito, apesar de nós. Apesar de nós, Deus vai cumprir os seus propósitos. Havia um propósito na vida de Elias, estabelecido por Deus, que era trazer juízo ali naquela nação. E Deus iria cumprir esse propósito. Elias na caverna nos ensina que desistir, guarde isso, amados, desistir é um desperdício de recursos. O que eu quero dizer com isso, amados? Tem muitos, amados, cheio de talentos, cheio de dons, que já foram usados nas mãos do Senhor, e por algum motivo, por alguma situação, pararam, sentaram na beira do caminho, amedrontados com não sei o que, até talvez com justificativas, mas são recursos que estão sendo desperdiçados, recursos que eram para estar sendo utilizados para a glória de Deus, mas que está na inércia, que estão parados. Deus quer te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta nesta manhã, em nome de Jesus. Elias na caverna
nos ensina que nós não devemos abandonar o nosso ideal, deve ser o nosso ideal, de servir. De servir. Servir a Deus em todas as dimensões desse serviço. Não podemos nunca abandonar esse ideal. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas aplicações nesse texto. A primeira, amados, tenha em mente, tenha a consciência de que a vida, ela é feita de sucessos e de insucessos também. Nós não somos bem-sucedidos sempre. Nós não ganhamos sempre. Nós ganhamos aqui, perdemos ali, ganhamos novamente, perdemos de novo. Mas há uma frase que eu não sei de quem é o autor dela, que diz assim, que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Nenhum sucesso é final em si mesmo, porque nós podemos ter um sucesso, ter uma vitória aqui, e lá na frente daqui a pouco a gente ter perda. Nem o sucesso, a nossa vida se encerrou, e nem seremos mortos por uma derrota. A vida continua, a vida que segue é a linguagem de hoje. Segunda aplicação, proteja a sua mente. Muito cuidado com o que ouve. Muito cuidado com conselhos, que muitas vezes parecem conselhos bons, mas são conselhos que entram na nossa mente e causam uma destruição, nos abate. A palavra do Senhor veio a ele no momento de angústia, no momento de desânimo, no momento que nós perdemos a coragem. Alimente-se com a palavra de Deus. Procure saber o que Deus está dizendo naquele momento. Não fique esperando vento e terremoto. Deus está falando com você muitas vezes no silêncio. Muitas vezes você dobra o joelho na sua cama e não sai uma palavra a não ser grunhidos. Abra o coração, abra a mente para ouvir de Deus nessa hora. Ele está falando com você. Ouça de Deus, ouça do Senhor. Outra aplicação, traga sempre a memória. Traga sempre a memória o que Deus já realizou através de você. Oh, amado, muitas vezes a gente desanima olhando a circunstância e a montanha na nossa frente, esquecemos do quanto Deus já supriu, de quanto Deus já nos abençoou, de quanto Deus esteve conosco em situações muitas vezes mais difíceis do que essa que nós estamos passando hoje. Traga à mente tudo que o Senhor já realizou em você e através de você. Não foque nos resultados, amados. É que assim, amados, nós trabalhamos e queremos ver o fruto. Muitos frutos nós não veremos não, amados. Muito do que nós fazemos nós não iremos ver. Nós não temos a dimensão, o tamanho do que as nossas atitudes provocaram ou promoveram na vida de outros. Talvez só no céu nós vamos saber. Não fique preocupado com o resultado. Faça, trabalhe, caminhe, ande, sirva. Nós nunca vamos saber, amados, o resultado o efeito na vida das pessoas daquilo que fizemos, bem ou mal. Nós nunca vamos saber. Outra, fuja da tentação de querer controlar tudo. Nós temos a tendência, amado, de ter tudo nas nossas mãos, de ter o controle de tudo.
Elias acho que pensou que tinha controle sobre Acabe, Jezabel e os israelitas lá. É impossível, amados. Querer controlar tudo é morte. Vai se desgastar. Vai morrer, porque não tem, é impossível eu controlar tudo. Eu não consigo controlar meus filhos, no geral. Eu não consigo controlar a minha família. Eu não consigo controlar a minha vida. Entrega tudo na mão do Senhor. Ame os filhos, ame a família, ame aquele irmão chato. Me ame. Mas nós não vamos conseguir ter controle. Querer controlar é se desgastar, é se frustrar. Não dá para controlar tudo. Essa aqui é fundamental. Saia da caverna. Caverna é lugar de morcego. Saia da caverna. Venha para o monte do Senhor. Venha para a presença do Senhor. Refugie-se na palavra e na presença gloriosa do Senhor. Ele está com você. No versículo 15, o Senhor fala para Elias: volte pelo caminho por onde veio. Não busque atalhos. Não busque subterfúgio. Não vá buscar fórmulas. Deus fala para Elias: volte pelo mesmo caminho. Por onde você veio, você volta por ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Caminho da restauração. O Senhor quer restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor quer restaurar a coragem que se perdeu. O Senhor quer restaurar o ânimo que foi perdido. Você sabe o caminho que você chegou até onde está. E Deus está dizendo nessa manhã: saia da caverna e volte pelo mesmo caminho por que você veio. Porque Ele quer restaurar a sua vida nessa manhã. Volte pelo caminho. Deus tem um propósito específico na sua vida. Descubra qual é o propósito de Deus na sua vida. Influencie pessoas. O Elias desanimado, o Elias que quis morrer, e tinha um Eliseu que mesmo na fraqueza de Elias, Eliseu estava olhando. Viu as virtudes de Elias, viu as fraquezas de Elias, viu Elias desanimado, sem coragem. Mas o que ficou na vida de Eliseu foi a presença de Deus na vida de Elias. E Eliseu chega para Elias e fala assim: eu quero porção dobrada do que está em ti. Muito do que nós fazemos aqui, amados, nós não veremos o resultado, mas aquele a quem nós influenciamos, esses verão. Deus deu 3 ordens para Elias: saia, fique no monte e entre na presença do Senhor. Essas 3 ordens é para mim, essas 3 ordens é para você nessa manhã. E para finalizar, amados, se nós sairmos da caverna, se nós obedecemos essas 3 ordens, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida e através da tua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Deus chega para Elias e fala: olha, volte pelo mesmo caminho. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir rei de Israel, e você vai ungir Eliseu. Deixa eu falar uma coisa aqui, amados.
Ungir reis, na época, era comum o profeta ungir reis. Mas era incomum, era extraordinário um profeta de Israel ungir um rei que não fosse israelita. Deus tinha um propósito, e para que esse propósito fosse cumprido, Deus traz agora Elias para fazer uma coisa extraordinária que não tinha acontecido: ungir o rei da Síria. Vai acontecer coisa na sua vida que você nunca fez. Deus vai operar de uma forma tão poderosa na sua vida como nunca você sentiu o Senhor operando. Saia da caverna. Saia da caverna em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E para finalizar, amados, não precisa abrir, no outro livro, 2 de Reis, no capítulo 2, aqui Elias passa o bastão para Eliseu, e de repente aparece uma carruagem de fogo, e Elias sobe num grande redemoinho. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Elias, que pediu a morte, não morreu. Elias, que queria morrer, não morreu. Foi arrebatado. Não importa o momento que você está passando, você não vai morrer. Não importa o que você está vivendo, a dificuldade que você está passando, você não vai morrer. O Senhor está com você. E agora sim, a última fala, o último versículo, em seguida eu vou orar com você. Você não vai morrer. Deus vai realizar coisas extraordinárias. Só falta ter perdido aqui o versículo. Não perdi não. 2 de Coríntios, capítulo 4, 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Deus sabe, amado. Quando olho para você, eu vejo o exterior. Às vezes desgastado, às vezes triste, às vezes até julgamos. Erroneamente julgamos, pecaminosamente julgamos, mas o interior o Senhor conhece, e Ele está te renovando. Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar. Fixa os olhos em Jesus. Não é a morte. Você não vai morrer. Há uma vida gloriosa em Jesus preparado para você. Quando nós olhamos para aqui, nós achamos, nossa, faz tanto tempo que eu estou sofrendo, não sei quando é que esse sofrimento acaba. Mas quando nós olhamos para a promessa de Jesus, nós compreendemos que esse tempo é curto, é um sopro. Em breve, tudo isso vai acabar. Enquanto isso não acaba, fortaleça-se na força do Senhor.
volte pelo mesmo caminho que você chegou aonde você está. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Fique em pé, queridos.